Bom, hoje a gente vai conversar um pouco aqui a respeito da África e das oportunidades da África, o relacionamento do Brasil. Você que acompanha principalmente aqui o Jornal da Record News, a gente sempre tem dado alguma coisa em relação à África. E a gente tem falado do esforço do governo brasileiro, abrindo uma quantidade razoável de embaixadas no continente africano. E foi graças a isso que, recentemente, quando o Brasil apresentou a sua candidatura na Organização Mundial do Comércio, o brasileiro foi eleito, como você sabe, e foi eleito grandemente com o apoio do continente africano. E outras reivindicações internacionais do Brasil. Por exemplo, o Brasil está querendo um assento como membro efetivo do Conselho de Segurança da ONU. Para isso, ele tem que ter voto. E teria, obviamente, os votos da África. Então, a África tem uma importância que nós nem sempre conseguimos acompanhar, né, para poder desenvolver. Por esse motivo, eu recebi aqui um exemplar do livro, Procura-se um Jovem Negro para Salvar o Planeta, de autoria do Mário Mendes Júnior, que eu tenho o livro aqui para mostrar para vocês, né? E o Mário, gentilmente, está aqui conosco para falar um pouco a respeito da África e do continente africano. Mário, muito obrigado aqui pela participação. Eu que agradeço, Heraldo. Eu queria te perguntar o seguinte, o que aconteceu? Quando é que o Brasil esteve mais perto do continente africano? Foi no governo Lula, foi no governo Dilma, foi no governo Fernando Henrique, você que conhece a África? Bom, sem sombra de dúvida, né, foi no governo Lula. Lula. Eu acho que, em virtude de toda uma atual conjuntura econômica que nós tínhamos aqui, de Mercosul, de alguns entraves que tinha na economia do Mercosul, acho que muito sabiamente, né, o Ministério de Relações Exteriores começou a olhar, né, para um parente próximo, né, mas que estava lá do outro lado do Atlântico e começou a estabelecer ali algumas relações e reforçar também os acordos bilaterais. Então, o governo Lula, que deu, obviamente, esse primeiro passo agressivo, diga-se de passagem, né, perdoando algumas dívidas de alguns países africanos, e, em contrapartida, né, recebendo aí também apoio para alguns investimentos e compra de serviços de empresas brasileiras, como infraestrutura para asfalto, essa parte de energia elétrica, até exploração de minerais, a própria Vale, né, tem uma presença. Ou a própria Odebrecht, que eu vi em Angola, que eu falei agora há pouco. A relação da Odebrecht é muito antiga, né? Desde o período de independência de 1975. Isso aí. Eu vou te perguntar o seguinte, a África foi palco da Guerra Fria na década de 50, 60, 70, até 80, eu diria, não é? Isso. Onde você tinha americanos de um lado e soviéticos do outro. Sim. Quem são os rivais hoje, não no domínio da África, eu digo nos negócios com a África? Bom, é o Brasil e a China ou não? Não, eu acho que a rivalidade entre o Brasil e a China, a questão é muito mais ampla, né? É o que se comenta-se muito, né? Os recursos minerais da África, na verdade, os recursos naturais da África, de uma forma como um todo, eles podem ser uma bênção ou uma maldição para o continente. Isso quer dizer o quê? Os olhos do mundo inteiro estão olhando para a África, eles estão de olho realmente em como pode usufruir daqueles recursos e, por contrapartida também, né, ter todo um desenvolvimento econômico. A África, Brasil e China. O Brasil, historicamente, tem uma relação muito forte com os países africanos, como eu disse, desde 1975, onde foi o período de independência da grande maioria dessas nações, como Angola, Moçambique, entre outras. Em contrapartida, a relação da China, ela não é tão longa quanto a do Brasil. É mais recente. É mais recente, mas só que o modo, os operandes de fazer negócio do chinês é mais rápido. Por exemplo, um empréstimo ou um perdão de uma dívida de alguns países africanos com o Brasil. Isso, de fato, demoraria-se no Brasil 12, 13, 14, talvez até 2, 3 anos para você conseguir, junto que o Senado libere o perdão de uma dívida dessa. Ou até mesmo um empréstimo realmente para desenvolvimento de algumas nações africanas. Já o chinês faz isso numa dinâmica muito rápida, 3, 4 meses, eles conseguem o perdão de dívida, empréstimos, financiamentos. Então, essa dinâmica chinesa de fazer negócio, essa agressividade chinesa, faz com que ela tenha hoje muito mais penetração até do que o Brasil nos países africanos. Quer dizer, ela empresta altos volumes de dinheiro e a contrapartida é o quê? Lógico. Compra de serviços de empresas chinesas. Agora, deixa eu te perguntar o seguinte. Os chineses estão lá atrás da matéria-prima, obviamente, uma série delas, você já lembrou aqui, petróleo, urânio, diamante, outras coisas. A China precisa de alimentos. Os chineses vão desenvolver grandes plantações no continente africano, por exemplo, para comprar menos do Brasil do que eles compram hoje? Sem sombra de dúvida, mas a gente sabe que isso é um passo muito longo. A gente comparar a tecnologia agropecuária chinesa com a tecnologia agropecuária que nós temos aqui no Brasil, em virtude da Embrapa ser uma das líderes mundiais em pesquisas para esse tipo de negócio, a curva vai ser muito mais demorada do que a brasileira. O Brasil tem a grande vantagem, o cerrado africano
É muito parecido, né? Tem cerrado africano? Eu sei, na verdade, são as savanas, né? Que as savanas equivalem ao nosso cerrado? Equivale ao nosso cerrado. A condição de clima, a condição de solo, elas são muito parecidas. Com poucas adaptações, você consegue realmente praticar a agricultura que você pratica aqui, lá. Claro que você tem as questões de minas terrestres, hoje menos presente, porque há um trabalho muito grande das nações africanas em eliminar as minas terrestres, mas você tem realmente o Brasil aí, digamos, aí 15, 20 anos na frente dos chineses nesse tipo de tratamento, né, para agropecuária. De tecnologia, né? Claro, e o povo africano precisa comer, e é a população que mais cresce. Já que você falou em povo africano precisa comer, nós estamos falando de uma África de desenvolvimento. Sim. E quando é que essa África de desenvolvimento vai conseguir acabar com a África do atraso, daquelas pessoas que ainda não têm comida na África? Eu acho que os passos, eu acho que essa última década, ela fez com que realmente a África reduzisse índices de pobrezas muito grandes. Caiu bem? Caiu muito. E de fome também ou não? De fome principalmente. De infraestrutura menos e de fome em algumas regiões até mais. E isso não está ligado ao assistencialismo norte-americano, assistencialismo realmente de programas governamentais para realmente levar assistencialismo. Isso é de fato desenvolvimento. Mas é importante a gente separar, né, o que é a África Central, do que é a África saariana, subsaariana, então, qual é a África que nós estamos falando aqui? Porque eu estou meio perdido. Quando você fala África, eu imagino o continente inteiro. O continente grande são 50 e poucos países, 55 países. A gente está falando da África subsaariana. Subsaariana quer dizer abaixo do Saara. Exatamente. Que vem lá pelo Congo e vai por ali até a África Angola, do Sul. Moçambique, Etiópia, Congo, Ruanda. Pode chamar de África Negra ou não? É África Negra. É a África Negra, porque acima o pessoal é escuro, mas não é negro. Isso, exatamente. Já tem traços mais árabes e tal. Tá. Está falando da África Negra. Essas economias, elas são muito fortes. Então, se você pegar a última década, a média de crescimento dela é de 5%. 2010, de PIB. Crescimento do PIB é 5%? Crescimento do PIB é 5%. Em 2010, você chegou ao PIB de 7% na média. E tem um outro item importante, Heródoto. 60% do PIB africano vem do consumo do próprio africano. Ou seja, está desenvolvendo o mercado interno. Está desenvolvendo o mercado interno. Mesmo com a pobreza? Mesmo com a pobreza. Então, você fala, quando que a África vai realmente eliminar esse processo todo de fome? Acho que nenhum economista hoje sabe precisar isso, porque há diversas barreiras ainda a se romper. Mas, certamente, no ritmo que ela tem, eu acho que os próximos 20 ou 30 anos, a gente vai ter uma África muito perto do que foi, de fato, a China 30 anos atrás. Quer dizer, com um boom de desenvolvimento. Com um boom de desenvolvimento muito grande. Eu volto a falar, 60% do PIB é realmente oriundo de consumo interno, uma população extremamente jovem. Eu acho que esse é o maior desafio do continente, né? Como é que ele vai abraçar realmente essa população jovem com educação, com infraestrutura, com comida, alimentação? Então, esse é o maior desenvolvimento. Então, certamente, esse ritmo agora, eu acho que supera os 7%, a gente falar para 2014, 2015, 2016, porque as economias globais que estavam em crise, né, começam já a mostrar sinais de melhora. Sim. Então, isso, a África, como o Brasil, como as economias emergentes, a gente está dentro dos BRICS, a gente sabe, elas sofrem esse reflexo de crescimento. Então, certamente, a África hoje, ela tem governos mais maduros, mas não dá para a gente enxergar governo africano da forma que a gente enxerga o governo brasileiro. Peraí. Qual é a diferença então, entre enxergar o governo africano e o governo brasileiro? Por exemplo... Nós somos uma democracia e alguns deles não são, é isso? Não, é uma questão um pouco diferenciada. E isso, para mim, foram mais de 15 anos de estudo da África. No começo, isso para mim foi uma coisa muito, muito complexa de entender. Por exemplo, vou te dar um exemplo simples, né? Um presidente africano, quando ele vai na televisão para falar, o país inteiro para. Nós aqui, realmente vai ter um pronunciamento da nossa presidenta, ou de alguma entidade forte do governo, a gente muda até de canal. Então, lá para. O presidente vai falar para tudo. A maioria dos presidentes africanos, eles são semideus, ainda são semideus. E alguns estão lá há 20 anos, 30 anos. Estão por uma questão também muito delicada, entendeu? Então a gente fala, são democracias? São democracias, mas só que a forma realmente de fazer política é diferente. Então, a gente pega Angola, que o presidente está mais de 3 décadas no poder, quase 4 décadas no poder, José Eduardo dos Santos. Por que está esse tempo todo? Então, não é fácil um processo de transição na medida com que você estabeleça uma eleição livre e você ainda tem ali uma situação ainda um pouco, não tão tensa como há uma década atrás, mas ainda tensa. Então, o processo
de fato, de uma república democrática para uma democrática consolidada, ainda tem passos ainda a seguir na África. Mas, de fato, esses países que apresentam índices de crescimento bastante agressivos, como Angola, Moçambique, Ruanda, Etiópia, esses são Etiópia, países... inclusive? Etiópia, hoje, ela tem um índice de crescimento bastante acelerado, como esse que a gente está falando. Mas a gente resgata aquela visão da África Claro, ainda... Lógico. Você fala Etiópia, imagina aquela briga com a Abissínia, Da mesma forma que a gente lembra de Ruanda, a gente lembra do genocídio. Fala, 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas mortas e tal. Mas, de fato, são economias hoje que estão fortes. A relação é outra. Mas eu posso entender, então, que o continente africano hoje, o subsaariano, vive um período de paz, ou de uma certa paz, que não viveu no passado? Claro, eu acho que... É uma paz que, nova? É uma paz que nos últimos 50 anos não teve. Não teve? Não teve. É isso que... É uma paz, de fato, você tem problemas regionais, como recentemente a gente costuma ouvir. Mas são problemas isolados. Tá. Você pega Moçambique neste exato momento, você tem sim, e é uma democracia, mas você tem ainda problemas de alguns grupos insurgentes, né? Mas isso a gente ainda encontra em outras partes do mundo. Mas de fato, caso da Colômbia, mas de fato, as democracias hoje, elas estão consolidadas. Dos subsaarianos, eu posso lhe garantir, elas estão consolidadas. Eu acho que tem que ter realmente uma crise muito forte do ponto de vista bélico, do ponto de vista econômico, para impedir esse crescimento. Para impedir esse crescimento. Acho que eles gostaram da forma de fazer negócio. Eles viram realmente que para se inserir numa economia de mercado... Mas eles estão desenvolvendo, vamos dizer, vou usar um termo meio antigo, uma burguesia interna, é isso ou não? O empresariado, o empresariado interno. É a forma, é o capitalismo. Nacional, não, claro, é o capitalismo. Né? Aquele pessoal que não estava pelo socialismo lá foi derrotado, não é isso? Foi derrotado. Tentou impor pela força, não conseguiu. Exatamente. O regime capitalista, às vezes, a crueldade com que ele entra, ele também traz realmente alguns benefícios para os países. A maioria desses países realmente se viu forçada a criar uma elite, uma alta elite, uma elite empresarial, até uma elite intelectual e uma elite de consumo. Isso por quê? Porque esta alta elite, ela é fundamental para atrair investimentos, para realmente fazer Pode dizer que as desigualdades sociais na África são maiores do que essas da América Latina, não? Mas a concentração de riqueza ainda na mão dessa elite é maior do que no continente latino-americano? Deve ser, eu suponho. No latino-americano, sim, mas a gente tem exceções aqui na nossa América Latina, como a própria Bolívia, que está muito próxima e até com índice muito menor de desenvolvimento humano em algumas regiões do que algumas nações africanas. Sim. É claro que aqui a gente está falando de 4, 5, 6, no máximo 8 economias que são realmente fora desse eixo tradicional aqui latino-americano. Mas... isso não é exclusividade da África só, não. Acho que tanto aqui quanto na África tem muita coisa que melhorar de IDH ainda. Sem dúvida alguma. Bom, queria perguntar o seguinte, tem um BRIC na África, né, que é a África do Sul. Esse BRIC sul-africano, que é a África do Sul, ele se distingue dos demais ou não? Bom, no crescimento, desenvolvimento, IDH e tudo mais? Sim, a África do Sul, nem todo pensador ou realmente quem vive a economia africana concorda com isso que eu vou falar, mas a gente enxergar a África do Sul e enxergar essa outra África que eu estou falando são coisas totalmente distintas. A África do Sul, 25%, acho que de tudo que é industrializado na África, ainda no continente todo, 25% é produzido na África do Sul. Na África do Sul. Então, ela ainda tem uma presença muito forte. E ela poderia ser, digamos assim, a locomotiva disso, puxar tudo isso. Mas, de fato, isso não vem acontecendo. Isso pode ter vários fatores, pode ser ainda resquício do próprio apartheid, ou do colonialismo, ou do colonialismo, ou realmente ainda as elites de Pretória, da cidade do Cabo, realmente que não tem ainda olhos tão promissores para a África Negra. Mas só que eu acho que Angola, principalmente, Moçambique, Nigéria e talvez ainda Etiópia, em algumas verticais de negócio, certamente vão dominar esse cenário de industrialização. Acho que Angola hoje talvez seja a maior expressão do que é desenvolver um país do ponto de vista de infraestrutura e até mesmo de indústrias e empresariado de poder negro. Então, eu acho que Angola, Moçambique e Nigéria juntas, eles vão puxar essa locomotiva. E seguramente, se a política sul-africana realmente não mudar
dentro ali do mercado da Sociedade de Desenvolvimento da África Austral, realmente de encontrar ali uma relação mais igualitária, eu acho que nos próximos 30 anos a África do Sul vai perder muito espaço, que é dela sozinho hoje, né? Bom, vi aqui várias coisas interessantes escritas no seu livro, né? São crônicas que você colocou nesse livro? Não, na verdade, esse livro são de mais de 15 anos de vida em África e dos países subsaarianos, né? Eu tive presente em mais de 22 deles, né? Então eu fui traçando um paralelismo, né, entre o que de fato acontece naquelas nações com o que de fato realmente a mídia publica daquelas nações. Aliás, ela publica muito pouco, quase nada de África. O Brasil conhece muito pouco de África. Muito pouco. Aliás, nós ensinamos direito, história da África na escola. Então, agora já teve uma iniciativa também, não defendendo o governo Lula, mas o governo Lula, de fato, ele teve um papel significativo disso de mostrar a África para o povo brasileiro. Sem dúvida. E uma nação que 50%, mais da metade é negra, né, que recebeu mais de 3 milhões e 800, né, africanos, deveria entender um pouco mais. E isso seria bom demais para as nossas empresas, sejam empresas grandes, sejam empresas médias. Às vezes a gente fala, desbravar um continente africano é só para as big empresas, é só para as grandes construtoras, grandes mineradoras, não é de fato. O povo africano, as economias africanas precisam também de serviços médios, serviços de infraestrutura de telecomunicações prestados por empresas brasileiras, serviços... Quer dizer, há uma ampla possibilidade das empresas brasileiras, não necessariamente as grandes, se desenvolverem. Tremendo. Agora Moçambique, especialmente porque tem, vamos dizer, similitude de... Mas Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, são economias boas, fortes, né? Cabo Verde, a gente pega Luanda, 8 horas de voo, né? Cabo Verde, 4 horas de Fortaleza, então é muito próximo. O que falta de fato primeiro, e aí é uma crítica à própria Apex, a própria agência de promoção, realmente falar, olha, não é só para os grandes, é para o pequeno, é para o médio. E também o empresário também romper esse preconceito. E olhar para lá, né? Olhar. Não tem, eu acho que mais até do que investir nos BRICS, eu acho que a economia, com certeza, a economia africana gera mais rendimento para investimento do que, obviamente, as outras nações. Entendo. E não é por causa do risco, é por causa realmente que o valor das commodities vem subindo nos últimos anos de forma muito agressiva. Tá certo. Mário, muito obrigado aqui pela gentileza, pela participação, né? Pela quantidade de informações interessantíssimas que você passou. Já visto que você é uma pessoa que conhece na prática, né? Exatamente. Há tantos anos vivendo lá na África. E agora publica, então, um livro que eu tenho aqui, um exemplar. Queria agradecer, então, o livro que você deixou aqui para mim. Muito obrigado. Eu que agradeço, Heródoto. Até a próxima. Muito obrigado então. pelo espaço. Até a próxima.